O último episódio de Falcão e o Soldado Invernal chegou, então bora para nossa análise de primeiras impressões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é um vídeo de análise de primeiras impressões aí do season finale de Falcão e Soldado Invernal. Antes de eu começar o vídeo, eu quero lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui para ajudar, também curtirem as nossas outras redes sociais. Queria também agradecer a todo mundo que foi curtir lá no Insta, que passamos dos 10 mil seguidores, graças a vocês e graças a esse apoio que a gente continua fazendo isso aqui que a gente ama fazer, que é fazer teorias, comentar todos os episódios com vocês. Então, muito obrigado por esses 10k. Se você ainda não segue no Insta, vai lá seguir também, porque tem um conteúdo maravilhoso. Além disso, o outro recadinho que eu tenho para passar é que tem spoiler, obviamente, né? Então, se você ainda não viu o último episódio de Falcão e o Soldado Invernal, corre pro Disney Plus, assiste e depois vem pra cá. E esse é o último mesmo, gente. A primeira temporada da série tem 6 episódios, então esse é o último episódio, acabou aí. Possivelmente teremos mais uma temporada, porque a série foi inscrita no Emmy como série de drama, e quando ela tem uma temporada só, ela geralmente é inscrita em minissérie, né? Então, por isso, surgiram rumores de uma segunda temporada. Um produtor da Marvel falou que eles iam analisar isso apenas depois da série acabar, então agora eles já devem estar planejando para ver se continua uma história do Sam e do Bucky. Mas veremos, aguardem, acompanhem o Oficina Geek no Instagram, porque lá, assim que sair essa notícia, a gente conta pra vocês. O episódio começa com a gente já vendo finalmente um Capitão América, alguém capaz de carregar esse manto do Steve Rogers, e a gente vê o Sam em toda essa primeira sequência de ação, do começo que ele entra para enfrentar o Batroc, até o final que ele deixa a Carly na maca e dá aquela palestra perante aos senadores e aos governantes do mundo. Ele mostra por que ele tinha que assumir esse manto desde o começo. Por essa primeira parte do episódio ser uma ação desenfreada, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, vamos falar de um personagem de cada vez, começando pelo Sam. Ele chega na batalha de uma forma sensacional, já mostra, né, que ele sabe realmente usar o escudo, que ele sabe equiparar todas as artimanhas ali do seu traje com usar o escudo e tudo mais. Então ele já mostra que em luta ele já pode ser o Capitão América, né? Mas em luta o John Walker também podia, porque ele também sabia usar muito bem o escudo. Isso não importa. O que importa é o que ele vai fazendo ao longo de toda essa cena aí. As pessoas que estão na Terra para ver, porque aconteceu um ataque terrorista nos Estados Unidos. Então, imprensa foi para lá, os curiosos foram para lá. Então tava a cidade inteira lotada. Ali Nova York tava cheio de gente na rua, cheio de câmera. Então foi todo mundo vendo tudo o que o Sam estava fazendo, e as pessoas olhavam, e teve um até que falou: olha, é o Falcão Negro, e o outro cara falou: não, ele é o Capitão América. E é isso, ele é o Capitão América, e ele vai aumentando essa moral aí dele de tipo, as pessoas vão aceitá-lo como Capitão América porque o mundo inteiro tá vendo o que ele tá fazendo aqui. Além disso, em termos de luta, a gente vê que o Sam consegue se equiparar aos super soldados, sabendo usar um escudo de Vibranium, um traje de Vibranium. Então é mais ou menos uma relação, passando um pouquinho pro universo de Star Wars, dos Mandalorianos com os Jedi. Os Jedi, eles têm poderes sobrenaturais, e os Mandalorianos conseguem equiparar esse poder sobrenatural dos Jedi com a tecnologia deles, com os trajes e tudo mais. Então é mais ou menos isso que o Sam faz aqui. Ele usa o traje de Vibranium, o escudo de Vibranium, as asas, o propulsor nas costas, para se equiparar à super força desses super soldados, e dá muito certo. A luta dele com a Carly também, que ele trava a asa no chão e segura ela no escudo, é muito bom e é foda. Eu achei muito boa essa luta também, porque é mais ou menos o que o Steve faz em Capitão América Soldado Invernal. Ele não luta com ela, ele quer passar um recado que não se passa à base da porrada, e ela fica socando ele e fala: reage, reage, bate em mim, não sei o que, me enfrenta. E ele não vai lutar com ela, porque ele já percebeu há muito tempo que ela é uma pessoa desamparada pelo governo, que se perdeu no meio de uma causa muito justa. Ela tinha uma causa justa, ela foi se desesperando por ver que as coisas não se resolveriam, e ela acabou se perdendo cada vez mais. Então ela é uma resposta do sistema todo errado, né? Então ela foi cada vez mais se perdendo. O Sam sabia disso. Ele não luta com ela, ele apenas reage, vai se defendendo, vai se protegendo e vai dando esse recado para ela aos poucos. Em paralelo a isso, a gente vê a Sharon Carter fazendo as coisas da própria agenda dela e confirmando que ela era sim a mercadora do poder.
Inclusive nós temos um dos momentos de personagem mais burros do CM, que é protagonizado pelo Batroc, né, o saltador aí, porque ele descobre que a Sharon é o Mercador do Poder e ele decide, mesmo com ela estando com uma arma na mão, uma arma carregada, uma arma com o dedo dela no gatilho da arma, ele decide chantagear o Mercador do Poder. Então, ele toma um tiraço na cara, obviamente, e acontecer isso, ele acaba morrendo porque o Mercador do Poder não será chantageado por ninguém. Teoria confirmada, o Vitor falou disso no segundo episódio do nosso Nexus Room, episódio que a Sharon aparece, né? Então é uma teoria que muita gente levantou, foi confirmada, eles realmente fizeram isso com o sobrenome Carter, né? Que é um sobrenome muito, até falam isso no final do episódio, muito significativo, né? Pro bem, pro universo Marvel. Mas a gente entende os motivos da Sharon ter ido para esse lado, porque ela foi esquecida pelo governo e ela também é uma resposta a essas atitudes aí dos engravatados, né? Outra coisa também que a gente achava que podia ter uma relação é da Sharon com a Valentina. Não tem relação nenhuma. A Valentina é uma coisa que a gente vai falar no final ainda, que é uma teoriazinha bem boa que o Marcelo falou no último Nexus Room em relação a Valentina e os Thunderbolt. E a Sharon é o Mercador do Poder, tem a agenda dela lá, então não se misturam. Falando do Buck, ele também tenta conversar com a Carly, ele fala dos erros dele, porque ele é uma pessoa muito mais experiente, mas não adianta de nada. E aí o Buck também vai reagindo, vai lutando e tudo mais. E no momento da batalha, o John Walker chega gritando, mas a chegada dele foi extremamente badass, eu achei bem foda. Ele grita a Carly porque assim, eu vim aqui buscar minha vingança, é isso que eu vou fazer. E aí esse é o momento em que a gente vê que o John transita, a série toda ele tá transitando entre ser um vilão e ser um anti-herói, e aqui ele escolhe o caminho do anti-herói, porque ele tá no meio da batalha com a Carly. Inclusive é sensacional quando os Flag Smashers socam o escudo dele, que a gente escuta o barulho de latão mesmo, um latão amassando. A gente vê a diferença em relação ao barulho do impacto em cima do Vibranium, né? Então é bizarro porque o escudo vai amassando e tudo mais, mas é o escudo que ele fez na pressa. Ele não quis nem olhar um tutorialzinho no YouTube para fazer mais bonitinho. E era só para ter a imagem dele segurar um escudo. Eu acho que ele nem tinha intenção de usar para nada além disso. E aí o momento desse trânsito que ele decide, sim, eu vou ser um anti-herói, é quando ele vê a Carly fugindo, ele tem a chance de tentar finalizar a vingança dele, mas ele opta por tentar segurar aquele vagão que a Carly tinha jogado ali para cair no barranco. Então ele segura, ele impede que aquelas pessoas morram e deixa ela embora. Então aí nesse momento a gente vê que ele é um anti-herói. Por que ele não é um herói? Porque para ele os fins justificam os meios. Então o que ele tiver que fazer para alcançar um objetivo ele vai fazer. Só que ele ainda tem uma moralzinha de que esses objetivos que ele tem que alcançar são objetivos bons, né? Então ele é mais ou menos aí um justiceiro, Deadpool, alguns anti-heróis do universo Marvel que a gente conhece, ele vai para esse mesmo caminho. Agora falando da Carly, como eu já disse antes, ela é a resposta a esse sistema todo errado, só que ela vai se perdendo cada vez mais conforme as coisas não vão dando certo, e a gente vê que os seguidores dela vão desacreditando cada vez mais nela, né? Então no começo da série, ela falava um mundo, eles respondiam um povo, na mesma hora ninguém nem pensava, era automático, um mundo, um povo. Aqui ela fala um mundo, o Dovite e os outros se entreolham e ninguém repete um povo. E você até, tipo, assistindo, eu até falei um povo, né? Mas eles não falam. E ela repete um mundo, ela fala mais grossa dessa vez. E aí eles repetem um povo. Mas dessa vez não é porque eles estão numa causa que eles acreditam. Dessa vez eles repetiram porque eles estão seguindo ordens, né? Então, vou contrariado repetir, falar o que ela quer que eu fale. Aí eles falam um povo, então a gente vê que ela vai perdendo um pouco essa admiração que todos tinham nela. Chegaram até a comparar, isso eu achei um absurdo, mas tudo bem, chegaram a comparar ela com o Capitão América ali, um dos Flag Smashers no começo da série. E a gente vê que no começo também, que antes da série começar, né, ela trabalhava com o Mercador do Poder, ela era meio que a guarda-costas ali da Sharon Carter, e acabou fugindo e roubando o que restou desse soro, por isso que a Sharon estava atrás dela desesperada. Mas a relação das duas acaba ali, porque a Carly acaba sendo morta. Ela realmente foi o símbolo ali de tipo, olha o que o sistema pode fazer com alguém. E aí aquele momento que eu falei no comecinho do vídeo, do Sam entregando ela na maca, e depois ele começa a conversar com os senadores, né? E a gente vê o Isaiah
e o Elijah Bradley assistindo ele pela TV, o Isaiah emocionado, com olhos brilhando. E aí quando ele vai pra frente das câmeras ali conversar com os senadores, e ele fala, eu sei que não é todo mundo que vai me aceitar com esse traje, mas eu sou o Capitão América e eu sei as lutas que eu vou traçar, eu sei eu sei quais princípios eu vou defender nessa nação. E ele dá uma palestra ali pro pessoal da GRC, que alguns deles sentem e acatam. Ele dá uma aula mostrando que o Dr. Erskine, né, fala pro Capitão América, pro Steve Rogers lá no primeiro Vingador, que ele é um bom homem, não um soldado perfeito. Então ele fala pro mundo, ele até cita o que o Isaiah falou pra ele, eu não tenho cabelos loiros, eu não tenho olhos azuis, mas aqui estou eu, utilizando essa roupa, servindo de símbolo. E ele realmente serve porque a gente vê o brilho nos olhos de muitas pessoas por ali. A gente vê que ele começou muito bem, né, que ele tava ali, ele salvou a América de um ataque terrorista, né, nos olhos de todo o povo. E nos quadrinhos as coisas vão desandando aos poucos, porque as causas que o Sam escolhe para proteger sempre são as minorias, né? Porque ele falou isso até nesse discurso. Ele entende porque ele já esteve nesse lugar, porque ele está constantemente nesse lugar. Um lugar que as pessoas não entendem. Ele até fala para uma das mulheres ali do GRC, que ele fala, quando você decide o destino de milhões de pessoas, você tem alguém dessas pessoas junto? Alguém que está passando por isso que está sentindo na pele? Ou você só tem mais de você mesmo? Então, se a pessoa está decidindo o futuro de pessoas que ela nem sabe o que estão passando, vai ser muito mais fácil para ela decidir, porque para ela pouco importa. Então, por ele ser uma pessoa que passa por esses problemas, que enfrenta tudo isso, ele acaba tendo que defender, né, e se sentindo na obrigação de defender essas causas. E isso vai desagradando aquelas pessoas que estão em um lugar confortável e que não querem que mude. Então, por isso que o Sam vai tendo cada vez mais dificuldades de enfrentar a reação popular nos quadrinhos. Isso deve acontecer aqui também no CM, mas no fim das contas tudo dá certo, ele vai conseguir, porque ele começou muito bem. Nesse momento a gente vê que os últimos Flag Smashers super soldados estão sendo levados para Balsa, que é o mesmo lugar onde o Barão Zemo tá. Só que antes disso, o caminhão que eles estão sendo conduzidos ali explode, né? E quem explodiu esse caminhão, se vocês não lembram, no episódio que o Barão Zemo aparece, ele tem um mordomo bem simpático, um senhorzinho ali, que dá um abraço forte nele, né? O senhorzinho que trabalha para a família Zemo há muito tempo, e foi esse o senhorzinho que explodiu aquele vagão cheio de Flag Smashers, acabando com os super soldados que reapareceram. Então, basicamente, os super soldados que restam aí são Bucky e John Walker, só os dois. O episódio segue com o Sam indo conversar com o Isaiah e levando o Isaiah no memorial do Capitão América, que agora tem um espaço reservado para Isaiah Bradley, contando a história dele, contando as missões que ele realizou e mostrando que ele é também um herói nacional, um super soldado extremamente importante para a história e sucesso norte-americano. Foi maravilhoso, desde o momento do Isaiah vendo o Sam falar tudo aquilo na frente das câmeras, vendo a representatividade que o Sam tem e a força que o Sam tem, até o momento que ele vê ele no memorial, e aí sim ele despenca, aí sim ele se desarma completamente, abraça o Sam como um avô abraçando um neto mesmo. É uma cena muito bonita, foi maravilhoso. Em paralelo a isso, o Bucky vai resolver os seus fantasmas, vai cuidar dos seus fantasmas, e ele acaba finalmente contando para aquele senhorzinho do primeiro episódio que foi ele que matou o filho, né, do senhorzinho, que a gente viu também no primeiro episódio, aquela cena. Então ele acaba arriscando todos os nomes do caderno e agora ele pode viver em paz. Então o Bucky finalmente deu um passo à frente, ele de vez largou esse manto de soldado invernal. Então, caso até tenha uma segunda temporada dessa série, ela deverá se chamar Capitão América e Bucky. O Bucky não é mais o soldado invernal, o Sam não é mais o Falcão. Nós temos o Joaquim Torres também vendo o Sam ali pela TV, isso também deve inspirá-lo a consertar aquelas asas e se tornar o novo Falcão, né? Isso aí é outra coisa que fica pro futuro. Mas antes do final do episódio, nós temos de volta a Condessa Valentina, que tem aquele nome imenso, né? Ela apresentando aí o agente americano. A gente já sabe que vai ter esse fanservice, mas a gente fica assim, ó, quando vai acontecendo. Ela falando pra ele, nós não precisamos de um Capitão América em certos momentos. Nós precisamos, e você sabia que ela ia falar isso, de um agente americano. E ele fala, ué, mas o meu uniforme é o mesmo, só que preto. Ela fica melhor em você. Finalmente nós temos o agente americano no CM. E eu tinha falado lá no começo do episódio que a gente ia falar um pouquinho dessa relação. Eu vou fazer um vídeo só explicando os Thunderbolts para vocês, como eles podem ser introduzidos no CM. Mas o que o Marcelo falou no último Nexus Room, eu vou repetir aqui rapidinho,
que Thunderbolt Ross, né, que a gente viu em Guerra Civil, em Guerra Infinita por último, que veremos também em Viúva Negra, ele é um cara que tentou segurar os Vingadores na base do regulamento, de leis e tudo mais, e ele não conseguiu. Capitão América liderou uma rebelião aí de heróis que se tornaram procurados, então o Thunderbolt Ross ele viu que ele estava meio à mercê ali. Se os caras não quiserem me obedecer, eu não tenho como fazer eles obedecerem. Então, acredito eu que para fazer eles obedecerem, ele está criando uma equipe que possa bater de frente com esses Vingadores. E aí que entram os Thunderbolt, e aí que entra a Valentina, que é a pessoa que tem que recrutar esses anti-heróis para se tornarem esses membros do governo que vão fazer os heróis responderem às leis nos momentos em que Thunderbolt Ross quiser que eles respondam às leis. Até o momento, quem a gente sabe que está nessa equipe é o agente americano. A gente não tem mais conhecimento de nenhum outro anti-herói aí que está nesse time, mas lembrando, na série da She-Hulk teremos o Abominável de volta, e essa série também pode acabar transformando o próprio Thunderbolt Ross no Hulk Vermelho, que aí também é a liderança dos Thunderbolt. Ainda tem Justiceiro para chegar, tem um monte de gente, possíveis membros do Thunderbolt que estão chegando ao universo Marvel, então a gente vai fazer um vídeo só disso mais pra frente, mas aqui fica a nossa breve teoria de que o Thunderbolt Ross viu que ele não consegue controlar os heróis só na base das leis, na base legal, então ele está montando uma equipe de anti-heróis para resolver na porrada quando precisar resolver na porrada. E a Valentina é a recrutadora, a Nick Fury desse time. Finalizando o episódio e a série, nós temos a Sharon Carter recebendo perdão. Então ela pode voltar aos Estados Unidos, ela recuperou o cargo dela no governo, ela é uma Carter que não é acima de qualquer suspeita, só que ela continua sendo o mercador do poder, então agora ela falou já, ela vai contrabandear arma, segredo de Estado, então ela ficou ainda mais poderosa, tem um poder ainda maior em mãos e pode ser um problema no futuro. Eu achei que assim que ela fosse perdoada ela abandonaria isso, mas ela é uma resposta do sistema. Era uma resposta dos erros dos próprios Vingadores, que fizeram com que ela se corrompesse e não foram ajudá-la depois. Pessoal, amanhã, sábado, se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, amanhã tem o Nexus Room falando desse episódio final da série. E na outra semana teremos um Nexus Room especial de futuro da Marvel pós-Falcão a Cidade Invernal. Aí o Nexus dá uma pausa depois desse episódio e espera até chegar o Loki, que aí depois vai ter Loki, vai ter Viúva Negra, então vai ter bastante coisa. A gente dá uma pausa de um mês no Nexus Room, vamos fazer outros podcasts para vocês nesse meio tempo, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas amanhã, sábado, tem Nexus Room, então já guardem aí na agenda, é Spotify, é Amazon Music, qualquer agregador, a gente tem a listinha dos agregadores de áudio lá, procura o canal da oficina, vai ouvir porque lá saem teorias maravilhosas, acertamos algumas, no segundo episódio o Vitor acertou do Mercador do Poder, e no episódio anterior aqui o Marcelo falou dos Thunderbolt que pode sim se concretizar no futuro. Além disso, queria mais uma vez agradecer pelos 10 mil seguidores no Insta, continuem ajudando a gente, movimentando, manda para os amigos se vocês gostam do conteúdo, continuem mandando mensagem falando do nosso conteúdo, porque a gente adora, as críticas construtivas a gente absorve e tenta melhorar sempre, os elogios a gente absorve também, faz as coisas cada vez com mais vontade, intensidade e carinho. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu quero pedir de novo para se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, curtirem as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.